Opa, fala pessoal, beleza? Aqui é o Hildon e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o que eu achei de Uncharted Fora do Mapa. O filme já lançou há alguns dias aí, mas somente hoje eu consegui assistir. Enfim, vamos lá pro vídeo. Pessoal, antes de falar do vídeo, eu queria lembrar que eu fiz um vídeo aqui comentando sobre a série Uncharted nos games. Um vídeo bem rapidinho, 10 minutinhos, só para apresentar um pouquinho do universo criado lá pela Sony. Vou deixar o link aqui, rapidinho, se você puder, dá uma força lá, assiste, clica lá no curtir. Se não tiver inscrito, já aproveita aqui e já peço, se inscreve aí no canal, ajuda nós. E vou falar agora sobre o que eu achei de mais um filme de games, Uncharted Fora do Mapa. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria comentar aqui foi um pouquinho, voltando um pouquinho no tempo, né, sobre a escolha dos atores, Mark Wahlberg e Tom Holland. Vamos começar pelo Mark Wahlberg, porque ele, para quem não acompanhou a produção de Uncharted, ele era para ser o Nathan Drake lá no começo. Esse filme já está planejado pela Sony, pela PlayStation Studios, né, que agora é o PlayStation Studios, já tem muito tempo. Tem no mínimo uns 5 anos que eles estão falando sobre esse filme. No mínimo, hein? A série, o primeiro Uncharted é de 2007. Acho que em 2010 já deveriam estar falando sobre esse filme. Mas enfim, Mark Wahlberg era para ser o Nathan Drake desse filme, só que o filme foi atrasando, foi mudando o roteiro, foi mudando o diretor, e no fim ele acabou não sendo mais o Nathan. Foi alterado para ele ser o Sullivan e chamar o Tom Holland para ser o Nathan Drake. Eu já vou puxar aqui um pouquinho sobre o que eu achei dos personagens em si. O Tom Holland no começo do filme me estranhou um pouco, confesso que acho que é porque ele a gente está tão acostumado dele como Homem-Aranha, mas não foi só isso. Me incomodou, mas não diria incomodar, vai. Eu achei um pouquinho estranho que ele é muito baixo, velho. Então o Nathan nos jogos me dá uma impressão que ele é um cara, sei lá, de 1,80, 1,85 e o Tom Holland deve ter 1,70, não sei exatamente qual que é a altura que ele tem, 1,75, enfim. Mas conforme foi passando o filme, eu fui me acostumando e eu acho que os dois atores encaixaram bem nos personagens. Eu senti aquele humor, obviamente que esse é um filme de início, né, então o humor deles é um pouquinho mais de ironia e tal, mas eu gostei dos dois personagens, eu consegui reconhecer o Tom Holland e o Mark Wahlberg como Nathan Drake e Victor Sullivan. Uma coisa que muita gente... Eu esqueci de falar, gente. Esse vídeo vai ter spoilers, tá? Então, se você não assistiu o filme e quer ter alguma surpresa tal, já pode sair agora do vídeo. Volta depois, tá? Depois que você assistir o filme, volta aqui pra me ajudar. Mas vai ter spoilers, né, tá? Então, se você já assistiu o filme, pode ficar à vontade, está liberado. Sobre isso dos personagens serem parecidos e o humor deles ser um pouco de ironia, porque eles estão se conhecendo agora, pode ser que alguns fãs achem ruim o fato do Nathan ou do Sullivan não confiarem um no outro, né? Porque tipo, isso nos games não tem praticamente em nenhum momento. Se eu não me engano, tem no primeiro jogo, pra tentar dar um plot twist, né, lá mais pra frente, porque a gente não conhecia os personagens ainda tal, mas depois já acaba isso, essa certa desconfiança entre os personagens, e aqui muda um pouco o background dos jogos. O Sullivan e o Nathan, eles se conhecem já um pouco, com o Nathan um pouquinho mais velho. Nos jogos eles se conhecem quando o Nathan é criança ainda, ou pré-adolescente, enfim. Então é mais fácil você confiar numa criança do que num adulto, como é o Nathan do filme. E a mesma coisa do Nathan, é mais fácil ele confiar num adulto sendo ele uma criança do que ele confiar num adulto sendo ele adulto também. Deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer? Então eu entendi perfeitamente a ideia, o jeito que eles apresentaram os personagens nessa desconfiança que só vai ser resolvida lá no final do filme. E aqui já posso falar também as diferenças que tem de background dos personagens do game comparado com o filme. Eu prefiro as que foram apresentadas nos games do que o que foi apresentado neste filme, mas eu não acho ruim o jeito que foi feito no filme. Igual
como essa apresentação, como esse conhecimento dos dois personagens, entre os dois personagens, sobre a forma que o Nathan descobre como o irmão dele, o Sam, morreu, né? Nos games eu prefiro o jeito que foi, que o Nathan e o Sam estavam juntos, o Nathan viu o Sam morrer e no filme não é isso que acontece, só o Sullivan que viu, o Nathan achou que ele só estava perdido por aí. Enfim, são questões de decisões, talvez para o roteiro seguir mais rápido, para o filme seguir mais rápido. De qualquer jeito, a base, né, o background está meio que construído, só que de uma forma um pouco diferente. Sabe aquela história do copia, mas não faz igual? É mais ou menos isso que aconteceu com o background do Nathan Sullivan e do Sam, o irmão dele. Uma coisa que tá igual é a infância do Nathan, né? Quando ele tá lá no orfanato St. Francis, alguma coisa assim, agora eu não vou me lembrar direito, mas é referente ao Francis Drake, que eles consideram, que eles acham que eles são ancestrais. Aliás, ancestrais não, que eles são descendentes do Francis Drake. Então isso é uma coisa que eles pegaram bem do quarto jogo. E a própria história do Sam, se fosse capturado ou se fosse pego novamente, ele seria preso e por isso que ele foge, deixa o Nathan lá no orfanato. Então isso é uma coisa que eles fizeram exatamente igual que está no jogo. O início do filme foi uma das coisas que eu mais gostei também, que eles não pegaram, mas é mais ou menos parecido com o Uncharted 2, o começo do Uncharted 2. Que ele tá lá no meio da ação, o filme começa já no meio da ação, e só lá mais pra frente, quase no final do filme, a gente vai descobrir como é que ele chegou ali. É uma coisa que o Tarantino usa muito, né? Mas o Uncharted 2 trouxe também, e aqui nesse filme eles conseguiram trazer também, que é trazendo aquela parte do Uncharted 3, que apareceu em todos os trailers praticamente, que é quando ele fica lá fora do avião, caindo do avião lá, e é uma cena bem feita, apesar, no começo nem tanto, mas lá quando acontece de fato mesmo a cena, o CGI do filme tá bem fraco, inclusive com algumas partes sendo meio vergonhosas até, principalmente nessa parte que ele tá caindo do avião. Talvez seja uma questão de orçamento, não sei, talvez o filme a Sony não tenha dado tanto dinheiro ou tanto tempo para fazer o CGI desse filme. Então uma coisa que me incomodou em algumas cenas realmente é o CGI. O problema é que CGI está complicado na maioria dos filmes de ação, na maioria dos filmes que precisam de CGI. A gente viu o próprio Homem-Aranha de Volta ao Lar, o próprio Homem-Aranha, que eu não lembro agora o nome do filme, Sem Volta para Casa, eu sempre me confundo, com um filme de um orçamento gigante, teve uma bilheteria gigante agora também, só que o CGI em algumas partes também estão ruins. Aí eu não sei se os estúdios não estão dando tempo pro CGI ficar pronto decentemente, ou se eles estão falando, dane-se, vai do jeito que tá, porque o pessoal vai assistir do mesmo jeito. Mas enfim, isso é uma coisa que eles têm que acertar pro próximo filme, porque Uncharted e os próprios filmes de heróis, né, não tô tirando isso, os próprios filmes de heróis precisam muito de CGI. Então eles têm que melhorar isso, porque a cada dia que passa parece que o CGI tá pior do que filmes de 10 anos atrás. Uma das coisas que eu senti falta no filme foi um pouco das cenas de tiroteio. Nos games isso é muito presente, né? Toda hora a gente tem uma cena de tiroteio, mas no filme não teve. Eu entendo que ritmo de jogo e de filme sejam completamente diferentes. No jogo a gente tem tempo de explorar, tem tempo de andar, tem tempo de atirar nos outros, tem tempo de ficar pulando para um lado e para o outro. No filme nem tanto, no filme você tem que contar mais uma história e os momentos de tiroteio dos games são bem... são in-game. Não em cenas, né? Tipo, não tá contando nenhuma história no momento que tá acontecendo o tiroteio. Então meio que dá pra entender. Mas eu senti falta, achei que podia ter pelo menos uma ceninha lá de tiroteio com o próprio Nathan. A única cena de tiroteio que tem no filme não é com ele, é com a Chloe Fraser, que inclusive eu já comento sobre ela. A única cena que o Nathan pega numa arma mesmo é no final do filme, que é no momento que toca a música tema. Que é outra coisa aqui, já deixando, é outra coisa que eu não gostei também, mas né, tem um puta tema maravilhoso, que é o tema do Uncharted, dos games, e usa por 30 segundos, e somente nos créditos. Eu vou desconsiderar, vou entender, falar, não, ele tá no começo, assim como foi o Cassino Royale com James Bond, sabe? Que ainda não podia usar o tema dele e tal, não era ainda o personagem em si. Mas porra, você tem um puta tema que é o tema do Nathan e você usa por 30 segundos. Eu achei muito errado isso, enquanto estava sendo utilizado um temazinho lá qualquer, e que era realmente um tema que ele tocou mais de uma vez. Começo
e o meio do filme, pra mim, foram meio monótonos. Eu meio que entendo também por que é daquele jeito. A gente tem que lembrar que o background do Nathan aconteceram somente no terceiro e no quarto jogo. No primeiro e no segundo não tem nada, a gente não sabe de onde que ele veio. Tem umas pinceladas ou outras ali entre conversas entre o Nathan e o Sullivan, mas não tem um flashback, digamos assim. No terceiro e no quarto a gente realmente consegue entender como é que eles se conheceram, sobre o irmão dele no quarto filme. Então tudo que aconteceu ali naquele primeiro e segundo ato foi diluído no terceiro e no quarto filme. Então a gente tem que pensar também, dá pra entender. Eles poderiam ter feito o que aconteceu no primeiro e no segundo jogo, tipo, começa a nação, vambora, os dois já se conhecem, eles já são caçadores de tesouro, ladrões, enfim, vambora. Aqui nos filmes eles preferiram não fazer isso, tipo, eles preferiram começar a história lá desde o começo, talvez no futuro, nas próximas sequências, que aparentemente a Sony já confirmou, já voltar mais pra ação e não ter mais toda aquela enrolação de como os personagens se conheceram, todo esse background, todo esse drama de personagens, de confiança e tal. Então a partir do segundo filme talvez isso seja mais leve e sejam mais filmes de ação e aventura mesmo. Mas, mesmo nessa parte mais monótona do filme, a gente percebe que eles puxaram muita coisa dos games, como os enigmas. É nessa parte que os enigmas ganham vida, né? Porque também não daria para ficar colocando enigma lá no final do filme, ou enigma no meio da ação. Então eles pegaram essas partes para mostrar a exploração e os enigmas que tem no jogo, e também para desenvolver o humor dos personagens, que é uma coisa muito importante nos jogos. Eu gosto muito do humor do Sullivan e do Nathan, então eles tinham que apresentar ali que cabe, ao invés de no meio da ação do tiroteio toda hora eles estão soltando piada. Então eles conseguiram construir bem os personagens ali naqueles 2 primeiros atos do filme. Uma coisa que eu não sei se eu gostei ou não gostei foram os vilões, ou o vilão, enfim. Eu não gostei muito do... Não é que eu não gostei, cara, eu tô meio em dúvida ainda. Porque assim, nos jogos, é difícil ficar fazendo comparação de filme com jogos, mas deve acontecer isso também com todo... Por exemplo, eu tô falando isso com jogos que talvez seja uma fonte que eu conheço bem, mas isso deve acontecer com o pessoal que lê quadrinhos pra caramba também e assiste um Homem-Aranha, por exemplo, e deve achar um monte de coisa errada ali, ou achar muita coisa legal, muita coisa boa, e eu tô puxando muito do jogo. Eu tento esquecer um pouco do jogo, mas é muito difícil pra mim. Só que nos jogos também a gente não tem nenhum vilão espetacular nos 4 jogos. Talvez no segundo, com o Lazarevich, é um pouco mais desenvolvido, ou no quarto, com o Rafe, também seja um pouquinho mais desenvolvido, mas o primeiro jogo e o terceiro jogo são vilões bem tipo, tem um vilão. E aí isso agora me lembrou. O plot twist que tem nesse filme é bem parecido com o plot twist que tem no primeiro jogo, né? Onde um capanga ou alguém que foi contratado para ajudar o vilão mata o vilão e ele tipo pega pra ele, ou nesse caso do filme, ela pega pra ela toda a estrutura ali do vilão principal para ganhar o tesouro, para pegar o tesouro, enfim, isso é uma coisa interessante que eles fizeram, eles adaptaram pro filme com outros personagens. Então agora me lembrou não, agora eu fiquei um pouquinho mais feliz com os vilões. Agora eu não vou lembrar o nome dos vilões, mas enfim, é o Antônio Bandeiras e a Tati Gabriele. Melhorou um pouquinho pra mim os vilões, agora que eu lembrei desse plot twist. Plot twist, inclusive, que pelo menos pra mim me surpreendeu. Eu fiquei assustado quando ela rasga a garganta lá do vilão. Achei interessante, achei legal. E tipo, realmente me deu um choque. Serviu como realmente um plot twist. Sobre a Chloe Frazer. A Chloe, que é a personagem que aparece lá no segundo e no terceiro jogo. E depois tem um jogo dela lá, o The Lost Legacy, inclusive, que eu mostrei, já falei. Assiste meu vídeo aí. Eu achei um pouco estranho ela meio que jogar dos dois lados, né? Mas a gente tem que lembrar que no segundo jogo, que é quando ela aparece, ela e o Nathan já se conheciam. Então já rolava uma certa confiança ali entre os personagens. E no próprio jogo ele também fica meio em dúvida se confia nela ou não. Então dá pra entender porque que nesse primeiro filme, nesse primeiro encontro deles, quando eles se conhecem, ainda fica essa dúvida se eles são confiáveis um com o outro. Inclusive o que ele faz com ela é mó sacanagem, mas é bem engraçado. Então talvez no segundo filme eles, né, já sejam parceiros, ou até mesmo alguma coisa romântica, que é o que acontece nos jogos.
E talvez eles apresentem a Helena no segundo jogo, que é a repórter, que depois tem todo o relacionamento dos dois, eles se casam, enfim, se você jogou Uncharted, sabe como é que é. Mas é isso, no início eu achei meio estranho, mas dá pra entender como eles construíram os dois personagens ali, o relacionamento dos dois. E aí, vai ter sequência? Pelo final do filme, o filme tem 2 cenas pós-créditos. Pós-crédito não, tem uma cena que é depois do filme e outra sim pós-créditos. A primeira cena depois do filme mostra que o Sam tá vivo, ele tá escrevendo lá da cadeia, inclusive é uma referência, né, já que ele no quarto jogo ele morre teoricamente lá na prisão. Mas a cena que eu mais gostei foi realmente a pós-créditos, que é quando o Nathan aparece com aquela roupa lá do desenvolvimento do Uncharted. Se você acompanhou o desenvolvimento do Uncharted, ele tá com uma camisa branca e com uns negócios aqui laranja, né, na roupa. É da própria roupa, tá? Não é nada... Enfim. E quando o Sullivan aparece de bigodeira, com a Magnum dele, isso já é legal pra caramba. Só que o detalhe é que o Nathan vai em busca, no segundo filme, do tesouro pirata, do tesouro nazista, que é o que aparece no primeiro jogo. E eles citam o Roman, que é o vilão do primeiro jogo. Então, provavelmente, eu acho que eles vão começar a adaptar realmente os jogos a partir desse segundo filme. Lembrando que eles não utilizaram nenhum dos plots, né, digamos assim, dos jogos nesse filme. Então dá para seguir tranquilamente com os próximos filmes seguindo os jogos. E pessoal, uma coisa que eu esqueci de citar, eu fui lembrar só quando eu estava editando o vídeo aqui agora, é que o Nolan North, o dublador e o ator que faz a captura de movimento do Nathan lá nos Estados Unidos, no original, né, digamos assim, fez participação nesse filme. Ele tá lá na praia no meio do filme, no meio não, já quase no final do filme, faz uma ceninha ali, comenta alguma coisa com os personagens. E na dublagem, eu achei o filme dublado, né, em português. Na dublagem eles utilizaram o mesmo dublador dos jogos. Eu achei que ficou meio estranho, meio forçado, mas eu não sei como é que ele fala no original. Se ele tiver falado bem forçadamente, digamos assim, bem tipo, e aí, mano, beleza, tal. Aí eu acho que a dublagem valeu a pena ser desse jeito mesmo. Mas eu, como fã e sei quem é tal, eu achei sensacional. Eu fiquei tipo sorrindo que nem um besta no meio do filme, porque é legal quando esses filmes trazem essas representações, essas homenagens, digamos assim, a quem já vem construindo o personagem durante os anos, né? Então eu achei bem legal a participação dele. E é isso, gente, eu realmente gostei do filme, genuinamente eu gostei do filme. Eu vi muita gente criticando, que aparece muito com o jogo. Oi? É claro que parece com o jogo, cacete. O filme é baseado no jogo. Estão fazendo um Batman. Nossa, esse Batman parece muito com os quadrinhos. É baseado nos quadrinhos, cacete. Você quer o quê? Aí quando faz um bagulho que não tem nada a ver com os jogos... Resident Evil? Não, tá muito errado. Não tem nada a ver com os jogos. Gente, vocês têm que decidir o que vocês querem, né? Eu gostei. Achei o filme divertidíssimo. De verdade. Mesmo as partes mais monótonas... Quando tinha algum diálogo, alguma piada entre os personagens, você já esquecia a monotonia e tipo, beleza, vamos que eu quero ver o que vai acontecer nessa história. Tem todo aquele lance da história, né, de tesouro pra lá, tesouro pra cá, navios, embarcações, enfim. Pode se tornar um pouquinho meio chato, mas isso tem nos jogos também. A diferença é que o jogo é mais longo e você acaba lembrando só do final do jogo com mais ação do que no começo lá, que é quando tem toda a explicação da história. Eu realmente gostei, quero muito que tenha sequências, que os outros personagens apareçam também e que seja mais uma franquia de games que dê certo no cinema. Muita gente não gosta do Resident Evil, que eu citei aqui agora, mas eu gosto e, querendo ou não, foi talvez a única série de games no cinema que realmente deu certo. Tomara que Uncharted venha pra isso, porque Assassin's Creed deu errado, Tomb Raider, o último, deu errado. Aliás, os dois deram errado, né? Vamos combinar que os dois deram errado. O World of Warcraft lá, eu nunca assisti, mas também aparentemente deu errado. E videogame é uma fonte bem legal de histórias, eu acho que vale a pena, desde que seja feita da forma certa, da forma coerente com o que é apresentado nos jogos, e eu acho que esse filme consegue trazer muito da essência do Uncharted e agradar aos fãs, ou até mesmo se você não for fã, só quiser um filme divertido e aventura, eu acho que esse filme
é bem legal para todo mundo assistir. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve aí no canal se não for inscrito. Clica no curtir, compartilha, ativa o sininho. Eu nunca falei ativar o sininho, mas ativa o sininho. Em breve a gente está de volta. Valeu, gente. Obrigadão. Até mais.